Caros amigos, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela nossa queridíssima Rede Amiga Espírita, que produz um conteúdo, sem dúvida nenhuma, não de nossa parte, né, mas produz aí um trabalho bastante relevante no movimento espírita mundial, e então, para nós é uma honra grande estar aqui. E eu aqui, a Estela, daqui a pouquinho está chegando aqui, está com os compromissos dela aqui com a Dona Isabel, mas daqui a pouquinho ela está chegando. Então, eu dou minhas boas-vindas a você, desejando que possa ser essa manhã mais uma daquelas que a gente sai satisfeito, sai com conteúdo que vale a pena ter ouvido, ter ficado aqui essa horinha juntos. Muitas pessoas assistem e contam para nós depois, não, eu estou aqui dentro do ônibus, foninho de ouvido aqui, ou então estou fazendo uma caminhada, eu boto o celular no bolso, deixo o meu foninho de ouvido aqui, eu vou ouvindo só, eu vou fazendo a minha caminhada. Outros já estão no trabalho, outros estão assistindo em casa, pela Smart TV, outros estão vendo pelo notebook, pelo PC. Você vê que plataforma incrível hoje em dia, né? A gente tem recursos dos mais variados de poder assistir de uma maneira assim, muito conforto, sem chiado, sem ter que pôr bombril na ponta da antena. Vocês lembram disso? Nossa, nós estamos ficando velhos, viu? Ainda bem, né? Você lembra quando tinha que subir lá? Ó, vira aí a antena para a direita. Aí, isso agora gira, no sentido anti-horário. Ih, ficou ruim agora, na TVS. Você lembra da TVS? Ficou boa agora, a Record aqui ficou boa, mas a TVS tá ruim. Nossa, era desse jeito, né? Agora hoje a imagem e som perfeitos, onde você estiver. Às vezes você está com o telefone aí, celular aí, com um planinho pré-pago mesmo, e funciona, e roda, e vai embora. Imagem e som, né? Excelente. Então, que bom estar vivendo nessa era, né? De poder facilitar muito a nossa comunicação dessa maneira. E para nós é sempre uma alegria poder estar aqui mais uma semana, ter recebido a permissão divina de estar aqui mais uma semana, como a gente fez o pedido na semana passada, falando assim para Jesus: olha, se o senhor puder deixar a gente estar aqui mais uma vez na próxima semana, a gente vai ficar muito contente, poder dar continuidade a esse estudo que traz para nós aí tantos benefícios, né? Então é uma grande satisfação realmente estar aqui. Parece clichê, parece algo, mas você fala isso toda semana, porque realmente é uma bênção poder ter essa rotina, sabe? Eu fico pensando, se um dia não tiver mais a oportunidade de estar aqui, vai me fazer muita falta, mesmo estando aqui encarnado ou não, vou sentir muita falta de estar aqui um dia. Tomara que demore muitas e muitas décadas ainda, né? Porque eu tô com um plano aqui de chegar até os 100 anos de idade, então espero que nos próximos 54 anos, pelo menos, eu tenha permissão de estar aqui, tá? Então, já sem cabelo já tô, já, não tem problema. A barba vai ficando branquinha, né? A gente vai ficando, umas ruguinhas vão aparecendo assim, mas tá bom. Isso aí não importa muito, não. O que importa é que a gente possa estar aqui. Para mim, deixa eu estar ali, deixa eu poder continuar esse trabalho aqui, que para mim faz muito bem. E a gente deseja que faça bem para vocês também. Daqui a pouquinho a Estela está chegando aqui, já estou o barulho dela movimentando aqui atrás. Ela acorda de manhã, tem uma rotina de cuidar da Dona Isabel, né, da minha sogra, da mãe dela. Então ela vai lá, dá banho, troca, prepara o café, enfim. Corta ali os alimentos para ela, frutas, enfim. Faz um negócio bem caprichado. Então, às vezes, não dá tempo de estar aqui às 8 em ponto. Mas ela falou: ó, vai tocando aí que daqui a pouco eu chego. E o bom dia da Estela, depois a gente continua aqui. Bom dia! Você ainda já comentou da temperatura, que eu estava ali me arrumando e ouvindo. Me arrumando assim, gente, eu faço uma base no rosto para tirar um pouco das olheiras, né? Você ainda estava falando da temperatura, 23 graus. Aqui, ó, 23, Eu tem um estava termômetro. escutando o pessoal aí, 2 graus, você está escutando tudo. A Iris, a Sumia, que fez aniversário, nossa Sumia, que é um presente para a gente, realmente. Gente, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês estejam sentindo bom ânimo no peito. Quem não estiver, com certeza, vai até o final desse evangelho ser abençoado por essa graça de sentir gratidão pela vida, independente do problema que possa estar passando. Que Jesus abençoe todos aí, a grande corrente dos benfeitores também possa alcançar seu lar e sua mente. E vamos que vamos. Vamos para o nosso momento da oração, então. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que chegaram até aqui nesse momento,
Muita gratidão em nosso coração por essa união de pessoas distantes fisicamente, mas tão ligadas, e da melhor maneira pelo vosso Evangelho, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo, de amizade e dessa luz que adentra os nossos lares e principalmente a nossa mente, para que possamos, Senhor, usar dessa oportunidade que nos foi dada, nos foi concedida estarmos aqui encarnados, com uma mensagem tão clara da doutrina espírita, que a gente possa ser luz nesse mundo, que a gente possa contagiar as pessoas com os nossos exemplos. E é por isso que estudamos, Senhor, para cada vez mais compreender as mensagens que foi ditas lá atrás. E nós, como crianças espirituais, ainda temos que decifrá-las. Muito obrigado, Mestre Jesus. Abençoe a todos nós aqui que estão no esforço e abençoe também as pessoas que passam longe de sua mensagem, para que elas possam, de alguma maneira, se reencontrar na fé. E que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe um livro que faz um tempinho que eu não trago. Eu gosto muito de mostrar as capas, porque dá Lindos, para né? ver que é uma capinha bem antiga, né? Olha lá que interessante. Porque hoje as artes a gente vê, né, o que é contemporâneo, dá para ver bem fácil. A inteligência artificial hoje faria uma capa muito mais bonita, né? Olha que interessante. Um monte Dos de anos 70, né? bonitinho, né, gente? Um livro dos anos 70. Esse deve ser bem antigo. Às vezes eu e o Sander pega até com dedicatória bem antiga. Vamos lá. Pelo espírito de Emmanuel, mensagens psicografadas por Chico Xavier, a de hoje para se agrupar com o evangelho é assim: o dinheiro que mobilizas para o conforto alheio é uma bênção, mas o esforço que despendes para que a vida se faça melhor com o teu concurso é virtude rara a se te incorporar no próprio caráter. Olha que legal, né? Pois é. Dinheiro é muito bom a gente dar dinheiro, mas quando a gente dá de virtude. Faz de coração, né? Top 10. Pois bem. Olha o seu Alcir aí, ó. Um abraço então para o meu querido Alcir Brioni, que acabou de chegar aqui. A Idalina Tiburcio também chegou aqui agora. A Cleonice Correia Silveira, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. A Marilda Aparecida. Deixa eu ver quem não falei ainda. A Dininha Couto, bom dia. Acho que é isso. Acho que eu falei o nome de todo mundo aqui hoje. A Mari Silva, tá no Facebook. Mari, bom dia. Bom dia. E vamos ver aqui. Lá em São José, Santa Catarina, tá 20 graus, né? Tá uma delícia lá, hein? A Marilda Aparecida tá contando para nós aqui. E minha amiga Ana Maria Quirino. Um abraço, viu, Ana, para você. Vamos lá, então, para o nosso estudo de hoje, da semana, então, número 167. 167. Desde tá que o acabando, Evangelho... olha lá. Pois de é. olhar de assim, tudo isso a gente já estudou. A gente já estudou pelo menos 85% do Evangelho. Falta mais 15% só. Vamos acabar esse ano ainda, hein? E nunca que a gente faz uma festa de encerramento, né? Podia, né? E depois nós vamos ver isso daí. Uma festa regada a água fluidificada. Festa na terra, se não tiver comida, ninguém vem, não. Vai ter assim, uma verdadeira overdose de água fluidificada. Vai, passe. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Finalizando hoje mais um capítulo interessante, que a gente começou o mês de março com esse capítulo, estamos finalizando o mês de março com esse capítulo também. Que legal, no mês certinho. Então, a lição de hoje, dos itens 9, 10 e 11, do capítulo 25, capítulo Buscai e Achareis, hoje o título é Não vos canseis pelo ouro. Vamos lá? Você me acompanha na leitura aí? Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo,
Não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis? Ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela cidade. Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Mensagem dos Espíritos. Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então, eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfico intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava, assim, aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez dos que os recebiam. Era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas. E por isso lhes disse: informai-vos de quem é digno a vos receber, ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pôde pagar ou nada pode pagar. Porquanto, esses são dignos de ouvir as vossas palavras, e é pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que nem sequer os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não. Mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixais em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. E vamos ao comentário da Estela. Que lindo, né? Chega a ser poético, assim. Né? É. Como é então que eu vou fazer igual antigamente? Sai pregando o evangelho, pregando o evangelho, que as providências virão. Que providências são essas? Antigamente era providência de comer mesmo. Hoje é da gente ser aceita. E aí vem os espíritos e explicam para nós: olha, não é todo lugar que vão aceitar a sua mensagem. Lembra que há um tempo atrás, e pode ser que muitas famílias ainda usam isso, que eu lembro quando criança eu escutava isso: política, religião e futebol não se discute, até futebol entrar. Hoje vai diminuindo a nossa ignorância, porque quando se falava em discussão, pode ser que é o que a gente viu do que aconteceu na última eleição, né, presidencial, que a gente viu aí que separou famílias. E isso mostra para nós algo bem simples, sabe? Você passa a odiar uma pessoa que tem um ponto de vista diferente que o seu. Mas é um ponto de vista que vai acabar com o país, que vai, independente da explicação que você vai me dar. A pessoa que mostrou algo diferente para você, quem é essa pessoa? Eu e você, André, participou de famílias dissipadas, de pai brigando com filha. Filha mandando mensagem para nós, falando: não, nós fizemos aí o curso do perdão no Ailus com vocês, mas eu vou te falar a verdade, meu pai eu não perdoo. Vai por quê? Porque ele votou no fulano.
Olha isso, gente. E aí, quando caímos, então, na doutrina espírita, nós vemos que tem muitas discussões fervorosas quanto a isso. Naquela reunião de família, onde nós deveríamos estar falando dos nossos progressos, dos nossos projetos, dos nossos filhos, porque reunião familiar, vamos colocar, né? Como que acontece na nossa, acontece na de vocês também, é aquela molecadinha que a gente olha, a última vez que eu vi o menino tinha 6 meses atrás, agora ele está diferente. Última vez que eu vi o bebezinho era de colo, agora ele está engatinhando, ele tá andando já. E aí esse assunto tendencia a ir para a religião. E sabe o que é interessante? Quando você é sábio, quando você tem sabedoria, que está longe do que nós somos, eu e você, André, aqui, vou colocar nós dois no pacote, você acaba caindo no assunto religião, ofendendo. E como que é isso? É impondo a nossa crença. Que para mim e para o Oceander, dá para perceber, né? A doutrina espírita, ela é como se você tivesse, assim, com um monte de alimento. Isso é muito usado pelos nossos amigos, né? Um prato de comida cheio e o seu parente está com fome. Eu vejo muito isso na evangelização, gente. Evangelização infantil de adolescentes. A gente vê o pessoal gastando com terapia, com robótica, inglês. E tá tudo certo, tem mesmo, colocar cultura, colocar arte. E a evangelização é gratuita. A maior e mais límpida mensagem para um espírito é sobre Jesus. É sobre falar sobre virtudes. Falar sobre como melhor conviver, como melhor viver. Então, isso para mim é tão claro e tão rico que eu tenho vontade de passar essa informação. Só que se eu passar torto, a pessoa pega a palavra que usam assim, peguem o ranço da doutrina espírita. Não, na linha da doutrina espírita fala nós que a gente já estuda, né? Peguei um ranço desse tal desse espiritismo, Estela. Porque, comecei a conversar com o Oceander, ele quis enfiar a goela abaixo em mim, espiritismo, e eu fui criado lá no... Fui batizado, fui isso, fui aquilo. Então, não é dessa maneira que a gente consegue convencer as pessoas de como melhor agir. É realmente sempre vai se voltar aos nossos exemplos. Quem de vocês aí, domingo agora eu saí cedinho, eu fui lá no mercado, numa padaria, comprar algumas coisinhas gostosas pra minha mãe comer, e no meio do caminho, domingo de manhã, eu vi aquele pessoal, né, eu acho que é Testemunho de Jeová, naqueles caminhos. Na semana retrasada, o meu irmão atendeu, ele veio aqui domingo de manhã, foi 2 senhoras e uma menina. Essa semana eu vi 2 homens, não era um senhor, 2 homens e um menino. E aí a gente vê aquele menino mentalmente saudável. De cara, você já vê que é um menino que ele tem um empoderamento da sua própria vida. E ele tá ali caminhando. Quem sou eu para falar, sabe seu filho aí? Ele tem a idade para ir na evangelização infantil ali do centro espírita, olha, uma beleza. O menino tá, você vê, é visível que a vida dele é saudável. Domingo de manhã, todo vestidinho, com um sorriso no rosto, com uma Bíblia debaixo do braço. Um menino de mais ou menos uns 9, 10 anos. Aí, como que eu vou falar para ele que a doutrina espírita é melhor? Se não tá ele, o filho, parecia ali que eram 2 irmãos, né? 2 homens e um menino. Eu não fiquei reparando nisso muito assim, porque eu fui de moto. Então eu passei devagar e eu vi, é muito bonito, porque eles vão com a Bíblia debaixo do braço, não querem convencer ninguém, eles batem palma e te oferecem. Se você quiser, eles não ficam insistindo, não são vendedores que estão ganhando comissão, mas na cabeça deles, eles são responsáveis pela mensagem. Mas eu olho aquela situação que muitas vezes, nesse caso são 2 irmãos, talvez, e um menino, muitas vezes é o marido, a esposa e a criança. Quem sou eu para falar para ele, larga de ser besta, essa tua religião aí, de sair andando domingo de manhã e vem para o espiritismo? Não, ele tem uma família saudável. Agora tem crianças com comportamentos que a gente fala assim, gente, põe uma pitada de Jesus nessa casa, pelo amor de Deus. Essa criança está gritando que precisa de ajuda.
Eu vejo adolescentes que eles não conseguem se expressar, eles não conseguem vislumbrar um futuro, falar de coisas fora a matéria, eles só conseguem falar do jogo, do celular, de coisas matéria, e não conseguem ver o próprio espírito, não conseguem sorrir, não conseguem conversar, põe uma pitada de Jesus. E aí eu falo assim, nesse caso, da gente ver uma criança desse tipo, então eu e você, André, aborda, fulano, tô vendo aí que sua criança tá precisando ir na evangelização. Mesmo assim, gente, a gente ora, se for amigo, vamos supor que a gente tem um casal de amigo evangélico, e se diz evangélico, mas não vai, porque quando a pessoa começa a frequentar a religião, não é a igreja, não é o pastor que muda a vida da pessoa. Ali são lidos cartas de Paulo, são lido lido o Evangelho, a Bíblia. Na Igreja Católica são as missas. Aquilo são gotas homeopáticas, como eu e o Sander faz aqui, toda semana. Aquilo vai entrando devagar dentro do ser. E essa mudança vai causando mudança na família e vai causando mudança nos filhos e uma necessidade de buscar mais. Então, o que a gente faz? A gente ora por essa pessoa. Aí, de repente, essa pessoa às vezes olha para nós e fala, ô, Ciana, lá o centro que você frequenta lá, tem algum lugar que eu posso deixar a criança? Ah, e aí a gente fala, nossa senhora, as preces fez efeito. Não adianta eu olhar para um pai e falar, fulano, teu filho tá precisando de corrigenda, ou ele tá precisando de levar ele num caminho melhor. Não dá para fazer isso, gente. Porque ninguém gosta de ser criticado. A não ser que eu tô vendo assim, ó, sabe, tá pulando no abismo, aí a gente puxa, é claro. Mas nós não podemos interferir, isso daí a gente vê no livro Sinal Verde. Quando você vê uma criança fazendo algo errado, não é para você ser o disciplinador, são os pais. Olha que interessante isso. E a gente vê no Estatuto da Criança e do Adolescente que a sociedade é responsável pela criança. Mas isso daí, quando eles colocam, não é pela moral. Sabe por que ela é responsável? Ela é responsável pela alimentação, pela saúde, pela educação. Então, se você vê uma criança em frente da sua casa com fome, você vai e dá, porque faz parte da lei. Você é responsável por essas crianças. Agora, na moral, são os pais. É a maior responsabilidade de um ser humano que teve um filho é cuidar do crescimento moral dessa criança. Isso daí a gente encontra no Livro dos Espíritos. Mas está escrito lá, ó, é a maior responsabilidade de todo ser humano cuidar dos filhos dos outros. Não é. Isso é só um dos exemplos que eu tenho muito forte na minha cabeça de vontade de ajudar os outros, porque eu participo da evangelização faz mais de 10 anos, com adolescentes. E chegam adolescentes para nós quebrados, chegam assim com 12 anos, que eles nunca pisaram em um lugar que falasse sobre a alma, falasse sobre comportamento, e eles chegam ali, poderiam chegar desde pequenininho, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre paciência, perdão, compreensão, respeito, generosidade, desde pequeno. Então, por isso que agora, abertamente, eu posso falar. Agora, se eu ver alguém aqui, eu falo, fulano, teu filho... Não, Estela, mas eu vou na igreja católica, ele senta comigo do lado da missa. Eu falo, mas ele não está entendendo a missa, porque não é a linguagem dele. Não, mas ele vai no catecismo, aí já melhora um pouco, porque é uma linguagem feita para criança. A senhora que trabalha conosco aqui, ela é muito, muito amiga nossa, né? Ela estava falando, e ela é evangélica, ela estava falando da necessidade que tem as igrejas evangélicas de ter um local para as crianças. Não são todas as igrejas. E também não são todos os centros espíritas. E aí, voltando a isso daí, o Sandro vai trazer outra roupagem, porque eu sou apaixonada pela evangelização, gente. Apaixonada. Eu vejo a mudança de quando chega um adolescente ateu para mim. Isso não é raro. Do tempo que eu sou evangelizadora ali, chegou mais de meia dúzia de adolescentes ateus e que hoje estão trabalhando no centro comigo. E que faz prece. E que se cortava e hoje não se corta mais. E que melhorou até as notas na escola. Então, eu tenho vontade de pegar a bandeira, levantar assim, balançar. Meu Deus, a solução está aqui. Mas a gente não pode fazer. Eu posso fazer aqui.
Mas quando eu vejo um adolescente destruído na minha frente, eu só oro. Não tenho o que fazer. Porque a pessoa tem a crença dele. Imagina, eu chegar num evangélico e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, o teu filho tá com pesadelos, ele tá falando palavras que de vez em quando você fala, caramba, isso não é dele, não. Eu falo assim, ó, leva lá. Não, Estela, mas eu não acredito nisso. Não, mas você vai levar. Não, não acredito. Essa existência dessa pessoa que eu discuti da doutrina espírita, porque eu vou falar a verdade, o tanto que a gente lê, a gente não discute, a gente massacra a pessoa com teoria que não é minha. Eu pego todas as teorias que a gente escuta, a gente massacra a pessoa. Sabe o que acontece com esse massacre da discussão? Nunca que ela pisa numa doutrina espírita, porque ela fala assim, Deus me livre. Primeiro que ela tem que dar o braço a torcer do orgulho dela. Porque você acha que é fácil? Você torce hoje pro Corinthians. Eu sou corintiano, você é palmeirense. Teoricamente, pelas vitórias do Palmeiras, era muito mais fácil eu aderir à moda, né? Eu falo, não, agora eu sou palmeirense, porque, pelo amor de Deus, eles estão ganhando tudo. Eu tô torcendo para o Abel ser técnico da seleção. Teoricamente, seria assim, mas quem disse que eu pego a minha infância, do meu pai assistindo o jogo comigo do Corinthians, do meu irmão, e falo assim, não, deixa isso de lado, agora eu vou ser palmeirense, porque tá muito mais né? Tá muito mais lucrativo ser palmeirense. Sem dúvida, sem dúvida. E a religião é a mesma coisa. Às vezes está óbvio para a pessoa que a religião dela já não está fazendo sentido na família dela. Vai e volta da missa com o mesmo sentimento. Vai e volta do culto, continua os pesadelos, continua desejo de traição, continua um monte de coisa, não está fazendo sentido. Então não é óbvio que ela precisa buscar hoje outra coisa? Pode ser óbvio. Mas dentro dela existe uma resistência do que ela foi criada. A pessoa se sente traindo a mãe, se sente traindo o pai, se sente traindo o próprio mestre Jesus. Não, eu oro para o Jesus lá da igreja. Um amigo nosso, quando ele começou a frequentar a doutrina espírita, ele estava aflito, pediu para conversar conosco no particular, falou, gente, eu estou sentindo um negócio, olha, eu não sei se eu tenho vergonha, mas é muito real isso. Eu tenho um altarzinho na minha casa, os meus santos, e agora, quando eu passo em frente do altar, eu fico constrangido. Mas por quê? Ah, porque antes eu orava ali, mas eu era católico. E agora eu não sou mais católico e o altar... Não é para ser assim. Mas para a pessoa, dentro da pessoa, é muito forte. Quem sou eu e o Oceander para falar, ó, nós temos a melhor fatia do bolo, é da doutrina espírita. Imagina, a pessoa está se alimentando em pequenas bocadinhas ali, mas ela está. E se ela um dia perguntar para nós, aí sim, se ela perguntar, ó, então, vocês têm evangelização? Como é que funciona a palestra? O passe é algo eficaz? Eu ouvi falar em passe, eu ouvi falar em evangelho no lar, água fluidificada, nossa senhora. Se a pessoa pergunta, a gente tem uma vasta teoria, a gente não precisa nem dar cabeça. Fala, ó, tem aqui em tal livro aqui, lê isso daqui. A gente cita para a pessoa. Mas não dá, gente, para eu entrar na vida do outro e forçar ele a mudança. Mesmo que seja óbvio. É óbvio para mim. Para ele também é óbvio, mas existe a resistência do orgulho, da crença, da culpa, de trocar de religião. Fala, não, eu sempre respondi em todos os questionários que eu sou católico, não praticante. O que é não praticante? Eu não vou na missa. Eu e o Sandra, essa semana, só para terminar, a gente encontrou dois amigos muito queridos que disseram assim, nós somos católicos não praticantes. Mas aí eles contaram todos os benefícios que eles fazem na empresa, com o pessoal que é ao redor deles. Eu falei, gente, vocês responderam que vocês são católicos não praticantes, mas vocês são cristãos praticantes. Agora a gente vê que é uma pessoa que sou católico não praticante, mas também não faz nada de bom para ninguém. A família tá um desastre. E o que eu e o Oceander faz com isso? Nada. Nada como. Não, eu não vou invadir a vida da pessoa. Eu posso orar para que ela me procure. Isso acontece muito. Quando você vê que uma pessoa tá dessa maneira, às vezes é um parente seu aí na sua casa, que você faz o evangelho do lado dele e ele não quer fazer, a única solução é orar para essa pessoa, para um dia ela começar a sentar mais perto. Fala assim, ó, esse copinho de água aí, faz um para mim. Começar, já teve muitos casos que contaram para nós isso, sabe? Ó, eu fiz evangelho por anos do lado da pessoa, com a televisão alta ligada, não me respeitava.
e começou a vir, hoje senta comigo e faz até a prece. Então é na persistência dessa maneira, com exemplos. Enquanto a sua família estiver dando certo, a gente não liga para problema. Quando vem alguma situação do mundo, porque vem, nós todos vamos ficar idosos. Não é castigo de Deus você ficar cheio de limitação. A gente joga vôlei, né, Luciano? Você está preparado para daqui um dia você não conseguir dar uns pulos? Pois é. Isso faz parte. Quando chegar as limitações, a gente já estudou para que isso seja mais ameno. Quando vier problemas na vida, não é castigo de Deus. Pode ser corrigendas, pode ser a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. Uma parada, um stop, presta atenção. Hoje que tá vendo muito é aquele burnout, né? Fala. Burnout é um blackout que dá na pessoa, assim, ó. Burnout. Burnout. É um blackout. De informação, de trabalho. Não é nem mais labirintite, que a labirintite deixava zonzo. Hoje o cara apaga. Tira da tomada, assim. Quando ele acorda, ele tá lá no hospital. Ai, meu Deus, é castigo. Não é castigo, não é? É uma interrupção de GPS ali, ó. Recalcula a rota. Mas caramba, eu vou ter que voltar 10 ruas ali, vai. Porque você pegou uma rota errada ali na frente. Então, nós temos esses entendimentos. Agora, o que eu faço quando eu vejo uma pessoa no caminho errado ali? Eu vou dando exemplo, né? Que a pessoa fala, nossa, se você andando passando uns perrengues aí, ele continua rindo, continua indo lá no centro dele, deve ter alguma coisa lá interessante. Então, é o nosso exemplo que às vezes vai fazer as pessoas nos procurarem. Não fica forçando a barra com ninguém, não. Não fica tentando provar a reencarnação, a não ser que a pessoa sempre fale, me explica um pouquinho sobre isso aí. E no meio da conversa ela fala, não, mas eu não acredito nisso. Beleza, mas ela perguntou. Do contrário, gente, às vezes você vê que realmente estudo do nosso pessoal que vem em casa aí no domingo foi bem assim dito. Uma amiga nossa falou assim, a minha irmã está passando por muito problema e ela é ateu. E eu me sinto como que ela estivesse morrendo de fome e eu tenho um prato cheio de comida aqui. Não dá para fazer muita coisa. Então, que a gente possa defender a doutrina espírita com muitos exemplos de amor. Muitos. Você tem muita teoria? Eu também tenho. Mas não massacra ninguém, não, porque isso é antidoutrinário, antiproducente. Quando a gente pensa que a gente está ganhando, você avançar o sinal, você está perdendo. Não avança o sinal de ninguém, não, porque você não gostaria que fizessem isso com você. Não é verdade? Os nossos irmãos de Testemunha de Jeová, eles pensam que eles têm a melhor mensagem que a gente. E a gente pensa que a gente tem a melhor mensagem que eles. Imagina ele bater insistentemente no seu portão domingo de manhã e quando você disser, não, eu sou espírita, ele diz, não, mas eu quero, mas eu vou. Então, não seria muito inconveniente que a gente possa não ser inconveniente como eles nos dão os exemplos. Eles deixam um folhetinho, eles perguntam, você aceita a mensagem? Se você não aceitar, eles não ficam insistindo. Por que a gente faz isso, então? Não vamos fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, ligado principalmente à área da psicologia, que diz assim, quando você for tentar ajudar alguém a resolver um problema que a pessoa tem, pergunte para ela se ela está disposta a deixar de lado as questões que têm levado ela a vivenciar esse problema. Então, por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim, então, tô com uma apneia aqui, ou então estou com uma falta de ar muito grande, ou então eu estou com câncer de pulmão, que é uma coisa mais grave ainda, né? E só que eu fumo muito. Então, quando a gente for tentar ajudar essa pessoa, nós temos que perguntar para ela, você está disposta a parar de fumar? Porque o que tem causado esse teu problema é o cigarro. Então, tem gente que não quer largar o cigarro. Ela fala, não, eu quero sarar do meu problema aqui pulmonar, mas eu não quero parar de fumar. Eu gosto de fumar, mas eu fumo faz 50 anos. E aí, nesse caso, não tem o que se fazer. Se a pessoa não quer largar de lado aquilo que lhe traz problema, você não vai conseguir ter eficiência para ajudar ela. Onde eu quero chegar com esse pensamento aqui? É que tem muitas pessoas que ainda estão curtindo um tipo de sintonia e elas acreditam piamente que elas estão no caminho certo. E se você, ou eu, ou qualquer pessoa quiser tirar ela desse trajeto, ela vai se sentir extremamente incomodada, porque ela tem convicção de que aquilo que ela está fazendo está correto.
E aí, quando Jesus, então, trouxe essa informação, não vos canseis pelo ouro, ele fez uma analogia, né, simulando ali a visita de um dos seus discípulos às casas que, então, pudessem recebê-los, dando uma recomendação, ó, não leva nada, não. Porque se você levar ouro junto com você, ou levar, se você chegar todo emperequetado lá, você vai passar uma impressão que você está querendo comprar eles com a sua ideia. Então, se você vá sem provisões, sem levar o teu embornal, lembra o embornal ou não? Embornalzinho. De pano, de pano. Não leve embornal, não. Você vai, perceba que, então, chegando lá com uma mão na frente e outra atrás, você vai ver quem realmente quer te receber. Isso é uma analogia, querendo dizer o seguinte: vá sem esse monte de penduricalhos, esse monte de adereços, vá sim conversar com as pessoas, vá sem ostentação, sem, sem querer parecer que você é luxuoso. Chegue da maneira simples, chegue respeitoso, chegue ali na humildade. Chegue ali que as pessoas olham e falam, ai, tadinho, olha aí, chegou aí, ó, não tem nem um copo d'água para beber. Então aí você vai perceber quem está apto a te ouvir, quem está apto a te receber. Esse exemplo que eu falei da pessoa que fuma, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu realmente eu quero mudar de vida. Isso já aconteceu comigo, eu atendo gente assim. Já atendi muitas pessoas que pararam de fumar com o tratamento que eu faço também. E óbvio que não é só o tratamento, é a força de vontade da pessoa, né? E a determinação em realmente parar com aquilo que te faz mal. No caso daquele que não sabe que aquilo faz mal a ele, ou não considera, fala, não, eu não considero que isso faz mal. Eu já atendi gente que falou assim, não, mas eu não considero que fumar dá problema assim. O meu avô fumou até os 90 anos e morreu um outro problema lá, não tinha nada a ver. Então tem gente que não crê que certas coisas fazem mal. Agora você imagina então nas questões religiosas. É muito delicado isso, você invadir a fé alheia ou dizer para a pessoa que ela está num caminho que não é tão adequado assim como poderia ser. Então tem que ter muito respeito. Tem que ter esse bom senso que Jesus orientou. Chegue quase como que um ignorante. Chegue ali quase como que alguém que é vazio. E percebendo que há uma disposição de que você então possa falar e possa trazer a sua recomendação, se você perceber essa positividade, aí você dê seguimento. Como bem disse aqui o Luciano Praciano, nós temos uma dificuldade muito grande de viver sem carregar ouro. Nós queremos demonstrar um potencial de evolução ou de capacidade através dos ornamentos que a gente carrega e que nós não vamos levar para o lado de lá. Então, essa analogia de ouro significa assim: tem muita gente que tem o ouro na palavra, o ouro na vestimenta, o ouro na maneira de se portar, e isso pode causar uma impressão de que então aquela pessoa tem ali mais capacidades ou deve então ser mais respeitada. Trocando em miúdos, se você quer chamar atenção através das superficialidades materiais, você não vai conseguir convencer com eficácia. Se você quer convencer alguém de que ela pode então mudar de religião, que é isso que você sugere a ela, algum parente teu aí que está, né, não sabe se vai, se fica, se eu continuo sendo evangélico ou católico, se eu, sabe, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá, você vai conseguir convencer essa pessoa com humildade, com respeito. Agora, se a tua oratória, as tuas palavras, os livros que você carrega, esse ouro, né? Se isso for colocado como primeiro plano, pode ser que a pessoa fale, isso aí é um exibido, isso aí fala bonito e tal, mas, sabe, é letrado, já fez faculdade, fez isso, fez aquilo, estuda tantos anos, mas não me convence não. Ele pensa que ele é o quê? E Jesus, já prevendo que ia ser difícil que a sua mensagem fosse colocada na sociedade, fez essa analogia de afirmar que não vos canseis pelo ouro,
por conta realmente disso, dessa facilidade que nós temos em demonstrar um potencial e um poder através da indumentária, através da aparência, através até, eventualmente, no poder aquisitivo, você chegar lá com um carrão. Aqui mesmo, quando a gente fazia um trabalho nos bairros carentes, a gente tentava ir sempre com uma roupinha bem simples. Você chega lá com um tênis bonito, um tênis já pô, de R$ 500 aí. O pessoal tá tudo de chinelinho ali, velho. Você vai chegar lá todo emperequetado, sabe? Todo cheio de ouro, vamos dizer assim, né? Fazer essa analogia. Então não é recomendado fazer isso. É melhor você tentar se igualar às pessoas. Vai com uma roupinha mais simples. Se puder ir, vai com carros para chegar lá, um carro mais simples que você tem. Porque tem gente que tem dois carros, né? Tem um carro melhor, um carro mais simplesinho para o dia a dia. Se você puder ir não muito paramentado, com joias, com brincos e com anéis e com unha pintadíssima, maquiagem e tal. Se você puder ir menos emperequetado, é melhor. Porque não vão prestar muita atenção na sua forma, e sim mais no teu conteúdo. Essa lição de hoje, para mim, é muito clara, assim, sabe? Para que a gente dê atenção maior ao conteúdo e menos à forma, menos ao frasco do perfume. Nós temos que nos preocupar com o perfume, com a qualidade desse perfume. Se ele tem boa fixação, se ele tem um cheiro agradável, né, um odor agradável, se ele tem aí um equilíbrio, né, de aromas, enfim. Agora, se você se preocupa demais com, com essa aparência, com essa capacidade até que você tem, de fato, você tem aí uma beleza, tem um ouro aí em torno de você, lembre-se que esse frasco vai ficar aqui na Terra. Esse ouro, como bem falou o Luciano Praciano agora há pouco no comentário aqui, é um ouro que pertence ao mundo, né? Nós temos que tentar extrair no nosso dia a dia aquilo que é mais espiritual, sabe? Aquilo que ainda é mais moral, aquilo que é mais tangível espiritualmente. E não nos apegarmos muito a essas questões materiais, nesse sentido, de ajudar os outros materialmente. Quer dizer, você não chega com a aparência, você chega com o teu conteúdo, você chega com a tua índole. Isso convence mais. A palavra, como é que é a mesma frase lá? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então tem muita gente com um palavreado muito bonito, só que você percebe que aquilo não é real, aquilo não é verdadeiro, a pessoa não está falando com o coração. Então Jesus já fez um alerta, ó, se você chegar num local, você perceber que as pessoas estão atrás de você, somente se você chegasse lá com ouro, se você, eles iam falar, então acho que eu vou abrigar esse cara, ele, ó, como é que ele está vestido, ó, tem umas joias ali, tem uma roupa, uma indumentária bonita, ele deve ser alguém, né, com grande poder aí, aquisitivo, então vamos receber ele, vamos receber. As pessoas irão te receber, então, por aquilo que você aparenta ser. Ele já previu isso. Então, meus súditos, meus apóstolos aqui, vamos pregar, mas sem aparências exteriores. Porque isso pode confundir. A gente pode perceber que nós estamos sendo eficientes, mas não é pela nossa palavra, e sim pela nossa aparência. E que isso possa, então, fazer parte do nosso dia a dia. Você trabalha com alguém aí, que como a Estela falou aqui, deu alguns exemplos, você percebe que a pessoa poderia se dar muito bem, sabe, com aquilo que você sabe já. Até com esse conhecimento doutrinário aqui, conhecimento espírita que a gente divulga aqui amplamente. Só que, por exemplo, você percebe que agora você está assistindo a gente aqui, ninguém te obrigou a assistir. Não foi imposto que você assistisse. Você está assistindo porque você quis. Você viu aí, aceitou o chamado, foi avisado aí pelo Facebook ou pelo YouTube que existia uma transmissão ao vivo, ou então pela plataforma X, né, pelo X, um antigo Twitter. Você foi notificado que tem uma live aí falando sobre espiritismo. Então você falou, eu vou lá assistir esse negócio aí. Isso na fase adulta, né? A Isso. criança tem que ser levada. Aí, não, eu tô falando de adulto só. Tô falando aqui de questão de trabalho e tal. De adulto, de criança, a Estela já falou aqui da importância de você levar o teu filho em busca de algo que ligue a criança a Jesus, principalmente. Vamos falar da parte aqui dos adultos aqui. Você vai encontrar essa circunstância da pessoa
ter a opção de até te ouvir. Às vezes você trabalha com alguém do lado assim, você percebe que a pessoa está numa perturbação espiritual lá danada. Você fica, e agora? Será que eu falo para a pessoa ir no centro comigo? Vamos lá tomar um passe, vamos assistir uma palestra, né? Vamos fazer um curso lá. Eu falo ou não falo, hein? A resposta é fale, mas fale de uma maneira leve, de uma forma respeitosa. E dê o direito à pessoa de falar, espiritismo, eu não sei se eu vou me dar bem nisso aí, não. Eu vou ver e te falo. Então, deixa a pessoa ver. Geralmente quem fala vou ver e te falo, não vê coisa nenhuma, né? Não fala nada e não vai, não quer. Vou ver e te falo não. Então a pessoa não tem até um respeito por você e te fala assim, vou ver, tá? Depois te falo. Porque ela não quer falar não na tua cara. Ela tem até respeito, é legal isso. Eu reconheço quando alguém tá ali com receio de não me chatear. Eu percebo isso, porque eu chamo muita gente para ir no centro, né? Pacientes meus e etc. Então, quando a pessoa não quer, ou ela não está na sintonia, não está no momento ainda, ela não vai. Então, deixa ela. Não demonstre potencial, não. Não leve ouro junto, não, para comprar ela, para ir aderir à tua ideia. Vá uma mão na frente e outra atrás. Ele vá ali sem provisões, como está no Evangelho. Sem esse poderio exterior material. Vá somente com a tua palavra. E aí, se a pessoa resolver aderir, ela vai te acompanhar. Ela fala, que dia que é lá o centro? É segunda-feira, 8 da noite. Beleza, então eu vou lá então. Deixa ela aí. Chegando lá, você vai receber ela com o maior carinho, vai fazer uma festa com a presença dela. Para que ela continue, né? Agora, se ela não quiser, não força a barra, não. Porque aí você não vai estar sendo cristão. Você vai estar sendo alguém que impõe ou alguém assim, que não tem um bom senso. Alguém que não está respeitando muito o livre-arbítrio da pessoa. E aí ela até um dia pode ir, vamos supor que você é patrão. Você chama o teu funcionário lá, vamos lá no centro comigo, lá que é bom, hein? A pessoa vai, mas se eu não for, vai que esse cara manda eu embora, né? Então, vamos lá então, vai. Porque o ouro do patrão é o emprego que ele dá. É o poder dele de ser patrão, entende? É esse que é o ouro que o evangelho quer trazer para nós aqui. Não é o ouro literalmente, não é aquele metal amarelinho, não. Não é isso. É o ouro do nosso potencial, às vezes do nosso poder, da nossa influência. Então, se despir desse ouro e ir só com a roupinha do corpo mesmo, chinelinha havaiana no pé, parece assim um excesso de preciosismo, um excesso de, mas é muita simplicidade demais, né? Eu não dou conta disso não. Vocês estão pregando um negócio aí que não é não é o meu ideal, não é isso não, gente. Não é para que você se vista de mendigo, não é isso. É só para você ser simples, sabe? É como Jesus falou naquela questão, quando ele fala assim, venda tudo que você tem, doe tudo que você tem e me siga. Não é para você ficar na miséria, não é para você vender tua casa e morar embaixo da ponte para acompanhar Jesus, não é isso. Ele quer dizer assim, não se apegue aos bens que você tem, não viva colocando eles em primeiro plano. Não coloque as questões materiais que vão ficar na terra como algo primordial, como algo que é o primeiro item da tua vida. Não faça isso. Você usa as coisas do mundo aí, usa a tua casa, usa teu carro, usa teu dinheiro, não tem problema nenhum. Mas não faça isso como uma bandeira principal que te norteia. Nem aquilo que você vive atrás e nem aquilo que você impõe aos outros como uma forma de intimidação. Chega a ser uma intimidação, esse poderio. Então o patrão tem o poderio do emprego. Eu te dou emprego, hein? Então vamos lá comigo, hein? Estou falando para você ir comigo. Ou então, às vezes, um amigo que tem uma influência sobre o outro, porque por uma questão de consideração, tem uma questão aí de você perceber que o teu amigo te considera muito, que ele tem uma grande estima por você. Use isso de uma forma positiva, não de uma maneira intimidatória. Não intimide ninguém. Não mostre para a pessoa, por exemplo, assim, isso aí, seguinte, hein, isso é perturbação espiritual. Tô vendo em você, hein. Você tem que ir no centro comigo, hein. Tem uns espíritos, tô vendo uns 3, 4. Tem uns 3, 4 te rodeando aí. Quer dizer, é você querer usar a doutrina espírita como arma até de medo. Então eu vou ter que ir, né? Porque o cara me falou lá, o cara é espírito, falou que tem uns 3 espíritos andando junto comigo, querendo me perturbar, o obsessor. Quer dizer, não faça isso. Mesmo que você seja um médium,
maravilhoso aí, que tem uma visão aí, enxerga os espíritos e tudo mais. Não faça isso. Chico jamais falaria. Não use esse artifício para poder convencer ninguém a ser espírita, ou para ir na casa espírita, ou para ir tomar um passe e assistir uma palestra. Não faça isso. O evangelho de hoje, para fechar aqui, ele nos recomenda a prudência, o respeito. Inclusive, lembra da história do homem que fuma? Se ele falar, não quero parar de fumar, então, ó, abençoa e passa. Então, meu irmão, tá tudo certo. Segue teu caminho aí, sem problema. Não tá mais aqui quem falou, hein? Tô quieto aqui, pode. Siga teu ideal aí. Eu não recomendo que você fume, mas se você quiser continuar fumando, não tem problema. Tipo, a nossa amizade continua igual. Se todo mundo agisse dessa maneira, em todas as áreas, haveriam menos problemas entre as pessoas. Como a Estela usou o exemplo aqui. Se todo mundo respeitasse mais a religião do outro, não haveriam parentes entrando em distanciamento. Se todo mundo respeitasse mais o ponto de vista político do outro, haveria mais respeito, haveria mais harmonia, inclusive para não haver tanta divisão como a gente percebe que há hoje. As pessoas buscariam mais os pontos de vista parecidos e não aquilo que os difere. Então eu encerro aqui a reflexão de hoje dizendo que a melhor coisa que tem é você usar o ouro, usar a matéria para poder sobreviver, para poder se locomover, poder alimentar de uma maneira adequada, para que então você tenha esse bom senso, essa saúde física, para poder interferir, vamos dizer assim, ou influenciar as pessoas que te rodeiam de uma maneira que elas não se sintam agredidas, que elas possam perceber um dia que talvez elas estejam num caminho não muito bom, mas elas pensem isso por ideia própria, talvez pela tua influência, óbvio, mas assim, não de uma maneira impositiva, não de uma maneira constrangedora. Então, não constranja as pessoas. Faça como a Estela usou bem o exemplo do pessoal do Testemunho de Jeová. Às vezes eu estou lavando o carro de domingo aqui, que eu gosto de lavar carro e tal. Eles passam, me cumprimentam, às vezes conversam um pouquinho. Aí eles percebem que eu estou lavando o carro e dizem, não, você está trabalhando aí, deixa, outra hora a gente passa e tal. Eles são muito respeitosos, muito. Tem alguns até que a gente tem conhecimento do nome, a gente fala o nome. Aqui tem um rapaz que passa, chama aqui, que chama Paulo. Ele sempre passa, fala, ô, seu Oceano, ele chama eu de seu Oceano. O senhor tá bom? Tudo bem aí? Ó, Deus abençoe, viu? Aliás, eles não falam Deus, né? Eles falam Jeová abençoe, né? Eles são testemunhas de Jeová. Eles dão um nome diferente, né? O Deus a gente sabe que é um só. Mas eles são respeitosos, eles percebem. E eles sabem que eu sou espírita, interessante. Mas já conversei com eles algumas vezes. E eles falam assim, qual que é a religião que o senhor segue? O senhor é católico? Eu falei, não, eu sou espírita. Ah, espírita, que legal. Antigamente era meio que assustador, né? Espírita, deixa eu ver quando tem um buraco para eu ir embora aqui para eu sumir, né? Era meio, falava que era espírita, o pessoal já achava que você era, né, um invocador de espíritos, endemoniado, né? Hoje o pessoal já sabe que o espiritismo, né, fala de Deus, fala de Jesus e faz muita caridade. Inclusive foi a última coisa que um deles me falou, o pessoal, a gente sempre acompanha, a gente vê, tem notícia aí dos espíritos fazendo caridade, né? Isso é muito bonito, hein, tal, tal. Então, quer dizer, nós estamos chegando num ponto de encontro comum. Um dia vai chegar um momento em que todos nós vamos convergir para o mesmo ideal. Todo mundo vai perceber no outro aquilo que traz de bom no seu coração. E aí nós vamos deixar de lado as dissensões, as picuinhas, as diferenças. Mas para esse dia chegar, nós temos que começar, pelo menos nós espíritas, a praticarmos isso com todas as pessoas com quem a gente convive, lá no nosso trabalho, na nossa família, em qualquer lugar que a gente vá. Perceber, sinta o ambiente. Perceba se você é bem-vindo ali com o que você vai falar. Se você não for bem-vindo, você abençoe o local e, como diz o texto evangélico, você vá para outro local. Né? Se você ali não puder, se você não puder ali deixar amor, pegue seus dois pés, caminhe e saia dali. E vá para um local onde você possa levar o seu amor, não a sua imposição. Certo, meus irmãos? Vamos finalizar então? Então, nossa hora aqui já foi. Então, você vai lá com a tua mãe agora? Vou dar o café para ela.
Acho que eu vou comprar alguma coisa. Então, despede da galera aí e vai lá cuidar da dona Isabelzinha. Tenhamos todos um dia abençoado, sem forçar barra com ninguém, sendo exemplo para todo mundo, né? Se Deus quiser, principalmente nossos filhos. Eu estou lendo um livro que falei para o Ciander que eles falam assim para ver se você entra na categoria de pessoas que é admirado ou respeitado ou seguido por pessoas da sua família e amigos. Porque é igual um artista, às vezes você vê um artista que tem um monte de seguidor e tal, você pergunta para irmão, cunhado, tio, fala assim, e o fulano? Ah, fulano é uma praga que ninguém quer. Então, quando você vê que ali na sua rodinha você já está fazendo a diferença, já é a grande diferença no mundo. Mas isso daí não é falando, né, gente? Exemplificando. Então, obrigada aí pela companhia. Até semana que vem. Um beijo. Fiquem com Deus. Só para finalizar, então, aqui o comentário do Luciano Praciano foi muito legal, lembrando do Chico Xavier, que ele tinha uma mediunidade, né? E ele tinha uma humildade muito grande. E o que convencia as pessoas era a sua humildade, era a sua capacidade de intervir sem ser assim, sem usar da sua fama, porque ele era famoso, né? Ele era conhecido, ele tinha um potencial mediúnico intenso, uma capacidade de comunicação com os espíritos elevados aí. E ele nunca usou essa ferramenta para poder convencer ninguém a ser espírita. Eu acredito que 100% das pessoas que seguiam Chico seguiam porque admiravam a sua humildade, a sua simplicidade, o seu respeito a todos. Ele que frequentava qualquer lugar que ele fosse chamado aí, seja uma igreja católica, evangélica, ele tinha amizade com os padres, enfim, aqueles que, né, que tinham essa flexibilidade, né, essa compreensão. Bem lembrado do nosso Chico Xavier. Um exemplo de alguém que não carregou ouro. O ouro dele era um ouro que não era do mundo, não era um ouro espiritual, né? Esse ouro foi a maior riqueza dele e o maior exemplo para nós. Vamos então para o nosso momento da oração? Vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo, mais uma vez te abençoamos e te agradecemos por essa oportunidade valiosa de mais um dia termos recebido a tua permissão de continuarmos aqui nesse mundo, experimentando as alegrias e as dificuldades que ainda são para nós desafios, que nós sabemos que tem como objetivo nos transformar em pessoas mais experimentadas, em pessoas mais evoluídas. Então, mestre, nós sabemos que o caminho ideal para que tenhamos essa evolução é o caminho da humildade, da ponderação, do equilíbrio, do respeito, da moderação, do bom senso, da sensatez de observar no outro as suas limitações e respeitar essas limitações, porque os anjos fazem isso conosco. Eles respeitam a nossa pequenez. Eles sabem que eles não conseguem nos aproveitar bastante porque nós somos limitados ainda. Nós ainda somos incapazes, somos ainda imaturos, ignorantes em muitas áreas. E os anjos têm toda a paciência conosco. Então nós desejamos muito, mestre, com essa reflexão dessa manhã, entrar nessa sintonia de bom senso e de equilíbrio, respeitando as pessoas que pensam diferente de nós e sabendo que um dia nós todos falaremos o mesmo idioma, teremos os mesmos ideais, saberemos conviver de uma forma pacífica, harmônica e respeitosa entre todos. Que esse bom senso possa fazer parte da nossa rotina de vida diária, a fim de que, ainda hoje, possamos experimentar, mestre, a alegria e a satisfação de ter uma vida leve, uma vida sem aquele peso, sem aquela carga negativa que às vezes nós mesmos acumulamos por conta da nossa incompetência em lidar com o que é diferente do nosso ideal. A gente se desgasta, a gente entra em atrito, entra em choque, e isso só faz mal para nós e para os outros. Que seja hoje, então, um marco do encerramento desse ciclo autodestrutivo, que muitas vezes nós impomos à nossa família, às pessoas com quem a gente convive,
fazendo elas obrigatoriamente aderirem ao nosso ponto de vista de uma forma impositiva, desrespeitosa, que isso de hoje em diante possa não mais acontecer, mestre. Que o respeito possa ser aliado aí do bom senso, como o Senhor nos orientou. Que nós fizéssemos pelo outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. E que nós sejamos, então, respeitosos, porque a gente gosta de ser respeitado. Mais uma vez, reiteramos aqui nosso agradecimento a essa equipe espiritual que nos acompanha, não só aqui nas questões tecnológicas, mas também nas questões intelectuais, espirituais, morais, nas instruções doutrinárias que passam pela nossa mente, e que nós sabemos que existe, então, uma grande influência positiva por parte desses iluminados irmãos, que com sua paciência, com sua bondade, nos assessoram de uma forma que a gente fica muito comovido, muito admirado, muito agradecido. Senhor Jesus, rogo aqui, então, que as energias de saúde física e espiritual, de paz, de harmonia, de equilíbrio, de bom senso, de respeito, possam pairar por todos esses irmãos que nos acompanham aqui ao vivo e também aqueles que nos acompanham em outro momento, assistem em outro dia, em outro horário. E finalizamos, mestre, pedindo mais uma vez a permissão, que é o nosso grande desejo, de poder estar aqui de novo na próxima semana, com saúde, com alegria, com empolgação, com progresso. E por que não? Até pedir um progresso material, isso não é errado, não. Muita gente pensa que ser espírita é pregar, viver numa simplicidade que beira a pobreza. Não é nada disso. Que nós tenhamos, sim, um progresso material, possamos nos alimentar bem, ter um bom conforto. Isso é mérito, isso Deus quer que aconteça para todos nós. Deus criou recursos para que todos nós pudéssemos viver com abundância, viver com tranquilidade e com conforto aceitável. Que esse conforto material seja também o conforto de nossas almas, do nosso pensamento, do nosso espírito. Que nós possamos hoje, mestre, sermos confundidos com o Senhor, onde a gente for. Que as pessoas fiquem admiradas positivamente com a nossa mansuetude, com as nossas palavras bem pensadas que lhes chegam, e que nós possamos nos portar de uma maneira cristã, não apenas nos dizermos cristãos, que nós sejamos cristãos na prática. Muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Deus, nosso Pai, e obrigado a todos esses amigos espirituais incansáveis que coordenam esse trabalho. Nós somos aqui apenas integrantes e que tenhamos cada dia mais a capacidade de nos moldarmos de modo que a mensagem passe por nós de uma forma mais límpida e mais fidedigna possível, Mestre, ao Teu Evangelho. Na Tua bênção, Mestre Jesus, mais uma vez, muito obrigado e que assim seja.